Compre jeans de qualidade na Eixo, 100% algodão, jeans feito pra durar e muito estiloso também. E com o cupom Edson15, você tem desconto no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos reagir a um videozinho aqui dessa mina que fala sobre vocação. E vamos ver o que ela tem pra falar pra gente. Se liga. E de uns tempos pra cá, tem gente sumindo de profissões que eram vistas como algo de quem tinha vocação. Professores largando a carreira acadêmica, eu fui uma inclusive. Enfermeiros trocando de área, artistas desistindo, assistentes sociais adoecendo e abandonando o cargo. E o pior de tudo é que além disso ainda tem gente que vem com aquele discurso de essa geração é fraca, hoje em dia ninguém quer mais trabalhar. Mas o buraco é bem mais embaixo. Durante décadas, essas profissões carregaram aquela ideia de que a vocação compensava tudo. Se você ama ensinar, você aguenta a sala lotada. Se você nasceu para cuidar, você aguenta o plantão desumano. Se você é artista, você aceita a estabilidade. Se você quer ajudar o outro, você tolera a falta de estrutura, os salários baixos, a sobrecarga emocional e o desrespeito institucional. Só que aí, esse modelo começou a ruir. Porque vocação não paga aluguel, não paga terapia, não te protege do burnout. No caso de professores, por exemplo, não é só o salário baixo. É todo o acúmulo de funções. Você tem que educar, mediar conflitos, suprir lacunas familiares, lidar com violência, com cobrança burocrática, com metas irreais. E tudo isso enquanto a autoridade docente é sistematicamente deslegitimada. Na enfermagem, tem jornadas completamente exaustivas, falta de pessoal, uma pressão psicológica constante. Nas artes, a normalização da precariedade segue firme. Você precisa criar arte apenas por amor, tá? Porque se você cobra um pouco mais caro, você já é interesseiro. E no serviço social, cara, os profissionais que são responsáveis para lidar com a miséria estrutural do país trabalham eles mesmos em situações precárias. E todas essas profissões, com salários baixos e altíssima carga emocional. E o que tá rolando agora não é falta de vocação ou amor pelo trabalho, é a chegada de um limite. E a gente nem precisa falar do impacto social que isso causa, Amor pelo que se faz não deveria ser sinônimo de exploração. E nenhuma sociedade se sustenta por muito tempo pedindo que seus trabalhadores mais essenciais se destruam em nome da vocação. Vocês já repararam que de uns tempos para cá... Cara, isso aqui é muito grande. Muito grande, assim. Assim, tá caro, pô. Tá caro viver. Tá caro viver. Tá caro ser adulto. Tá caro ter plano. E trabalhar por vocação é uma doideira. E assim, a gente precisa entender que tem profissões que vão pagar menos, mano. E isso é uma merda. E às vezes você vai olhar e fala assim, pô, gostaria muito de viver da minha música, mas eu preciso pagar as contas. E vai ser muito difícil fazer isso. E vai ser uma dificuldade muito grande. Os riscos são muito grandes. Então talvez eu precise escolher um caminho que não seja o que eu amo pra poder fazer isso. Porque assim, as pessoas vão achar que certas profissões você precisa ganhar merreca, pô. A galera vai achar que, você gosta de tatuar? Pô, mas pra você é de graça. Você tá aí, tatua pra mim. Você é designer? Mas você tá com o Photoshop aberto. Faz uma arte aí pra mim. Você é arquiteto? Faz aí pra mim o projeto. As pessoas tiram o seu trabalho pra merda. Ou quantas vezes eu também, que influenciador é um trabalho merda e precisa mesmo. Isso aqui não é trabalho, isso aqui é hobby pago, tá, gente? Jamais, profissão é carregar cana. Mas quantas vezes eu já não tive gente vendo e falando assim, faz aí pra mim uma publi, divulga pra mim um trampo aí, divulga meu negócio, divulga não sei o que, tipo... Cara, não quero, tá ligado? Não quero fazer isso, sabe? Isso é um bagulho... Sabe, eu não tiro o seu trabalho pra merda, você não tira o meu pra merda. E é muito louco, Eu falei pra vocês sobre como eu larguei o teatro, porque em determinado momento eu olhei e falei assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir ter o estilo de vida que eu quero se eu seguir a minha maior vocação. Minha maior vocação era teatro, era atuar, gente. Era o bagulho que eu mais amava fazer. Se você perguntar pros meus pais, eu vivia no teatro, vivia fazendo peça, adorava fazer isso, adorava escrever peça, adorava produzir peça, mano, às vezes eu achava trampo em peça só pra estar no teatro, assim, tipo, eu quero fazer luz, quero fazer cenografia. E eu saí fora porque eu olhei e falei assim, mano, eu não vou conseguir viver disso. Isso em 2007, 2008. Olha essa parada daqui, ó. Esse aqui é um desabafo. Aquela primeira foi da Chapeleira, essa é da Manu Pestana. Olha esse desabafo daqui, ó. Mais difícil de fazer conteúdo, porque eu levantei sem vontade de sair da cama, doente, sem trabalho, desanimada, com R$5 na conta. E o que você tem vontade de falar ou fazer nesse dia? Nada. Expectativa, ter 40 anos, uma carreira consolidada, dinheiro no banco, poder proporcionar pra minha família o que tem de melhor. Realidade, R$5 na conta,
Tem dinheiro pro final de semana e piolho na cabeça. Tá vendo como a expectativa, ela mata... Tá vendo como a expectativa... Tá vendo como a expectativa, ela mata a alegria? A gente tem expectativa sobre algo, alguém, alguma coisa que tá longe das nossas mãos. Isso faz com que a gente olhe pra nossa realidade e queira chorar. É o que eu tô querendo agora. Só tô querendo olhar pra minha realidade e chorar. Por quê? Dentro da minha cabeça eu ainda nutro uma expectativa de que as coisas vão melhorar. E esse é o lado bom da expectativa, é gerar fé, e essa fé gera atitude, essa atitude gera mudança. O ruim da expectativa é quando você compara esse mundo ideal que tá na sua cabeça versus a sua realidade, que ela é muito mais nua e crua. Hoje eu abri essa câmera sem muita pretensão do que falar. É só um coração cheio de frustração. Porque eu escolhi uma profissão que é instável, então eu tô lidando com as consequências da minha escolha. Tudo na vida a gente lidar com as consequências das próprias escolhas. Então não é culpa de nada, não é culpa de ninguém. A culpa é minha. E também lidar com as minhas frustrações. Também é culpa minha. Eu tô no desafio de fazer conteúdo todo dia. E hoje tá sendo um dos dias mais difíceis de fazer conteúdo. Precisa parar de fazer no Instagram, né, Manu? Que dá R$0. Precisa parar de fazer no Instagram. Quer fazer no Instagram pra marca vir, pra talvez pagar, pra talvez acontecer. Vai pro YouTube. Porque eu levantei sem vontade de sair da cama, doente, sem trabalho, desanimada, com R$5 na conta. E o que você tem vontade de falar ou fazer nesse dia? Nada. Mas quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu faço. E parece que esse é o meu compromisso comigo, que é de fazer independente do meu estado emocional, psicológico. O que pode ser uma coisa boa, porque talvez você também acordou na merda igual eu. Pra falar que em um perfil você pode encontrar alegria, mas você pode encontrar uma realidade triste, dura, mas não todo dia. Porque a vida é assim, né? A vida é de altos e baixos. E a vida é como você olha pra ela, né? Então hoje eu tô olhando pra vida com um óculos muito triste. Mas eu tenho um orgulho de dizer de mim mesma que a maioria dos dias eu olho com óculos mais alegre. Aqueles óculos, sabe? Que tem o nariz e um bigode. Normalmente eu tô usando ele pra mascarar, com certeza, muita coisa que tá dentro de mim. Ou pra melhorar o meu dia e o dia das pessoas. Eu sei que quando eu melhoro o dia das pessoas, inevitavelmente, eu tô melhorando o meu dia. Então, esse vídeo é pra falar que não é fácil fazer conteúdo todo dia. Porque não é todo dia que a gente tá bem. Hoje é um dia que eu não tô bem. Mas mesmo assim, eu vim cumprir esse propósito que eu fiz comigo mesma, que é todo dia gravar um vídeo. Eu não sei se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu não sei pra quem é esse vídeo, só sei que sempre quando eu faço alguma coisa é pra alguém. Se você acredita que é o universo, eu acredito que é Deus. Então, é isso. Fica bem, eu vou ficar bem. E a gente junto forma essa rede quentinha e gostosa de poder ser quem a gente é. E a gente não precisa fingir nada. Não, mano, ó, legal. Se quiser ganhar dinheiro com rede social, esse não é o caminho. Entra lá no iDiverso, mas tem outra coisa pra fazer, tá com filho. Mano, tem outros trampos pra fazer, tá ligado? A gente tem um problema estrutural em cultura, então tem um monte de coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender. Criar conteúdo, ganhar dinheiro com conteúdo é difícil, tem todo um caminho. Não é fazendo conteúdo no Instagram. Conteúdo no Instagram é um dos mais difíceis de você monetizar junto com o TikTok. Você vai monetizar, vai ganhar muito pouco. Muita gente implorando migalha por Instagram, muita agência ferrando. Então, às vezes, a gente precisa entender um pouquinho disso, tá, mano? Torço muito por você, mas acho que você precisa fazer uma estratégia um pouco mais certeira, tá, mano? Porque vai demorar pra pingar uma grana, cara. Ainda mais que não tem muitos seguidores, o vídeo não viraliza muito. Mas a gente precisa entender um pouquinho a diferença de um hobby pra entender um pouquinho do que é uma questão de sobrevivência, tá? E aí, eu acho que é uma parada muito louca da gente olhar e falar assim, cara, nem todas as paixões nossas e coisas que a gente é muito bom e que a gente vive bem, que a gente vive e faz bem, vão pagar nossas contas, pô. Ainda mais num país desgraçado como você vive, destruído. Nem todos os trampos, principalmente aqui, a gente não tem um mercado cultural. A gente não tem um mercado de música legal. A gente não tem um mercado de arte fácil de ser acessível. A gente não tem. E às vezes a gente precisa entender que se a gente entrar em certo rolê, a gente tá renunciando ao outro. Ah, tô aqui vindo trabalhar com artes. Beleza, cara. Qual que é a realidade de quem trabalha com artes? Qual que é o futuro, a perspectiva que você vai ter trabalhando com artes? Ah, vai ser puxado, vai ser difícil. Ah, não, mas eu vou mudar, vou fazer. Então, assim, eu acho que a gente bota fé demais e encara muito pouco a materialidade da parada. Porque, assim, o amor, a fé, né? É a mesma coisa que eu falei do cara lá empreendendo. Pô, tu pode ter muita fé na parada, tu pode acreditar muito na parada. Mas, irmão, o bagulho também pode dar muito errado, né? A gente precisa ter um pouco de... Por mais que você tenha abril, por mais que você tenha disposição, tem coisa que tem teto. Tem coisa que tem teto e a gente precisa encarar certas coisas com realidade. Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Eu, quando fui querer fazer artes, entrei, me formei, olhei pro mercado e falei assim, cara, eu não tenho o contato dentro da área que muita gente tem. Eu não tenho o padrão que muito ator é contratado. Eu não tenho o dinheiro que muito ator é contratado.
E eu não tô nessa idade que muito ator é contratado. Eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não vou mamar o Zé Celso pra conseguir um emprego na oficina, sabe? Eu não vou sentar no sofá do Wolf Maia. Eu vou morrer pobre, pô. Eu vou morrer pobre se eu tentar ser ator. Essa é a parada que eu olhei e percebi. E eu falei, não, vamos por outro caminho. E também não escolhi um caminho muito mais fácil, não, que é o do jornalismo, mas é um caminho que eu olhei e falei assim, cara, aqui as probabilidades são um pouco maiores. E essa coisa de vocação jogam muito nas nossas costas. Que vocação vai resolver, vocação vai pagar, vocação vai dar um jeito. Amigo, vocação não resolve nada, amor não paga conta. Quando você tem filho, quando você tem mulher, quando você tem conta pra pagar, tua vocação, teu amor não resolve a parada. Muito professor ganha mal e continua no emprego ganhando mal, e a galera joga, tipo, não, minha vocação é dar aula. Eu não sei o que. Pô, filha, sua vocação devia ser estar viva. E muita gente, ela acaba jogando tudo como se, não, é a vocação do professor. O professor tem que amar a profissão. Policial tem que amar a profissão. Pô, imagina você colocar sua vida em risco, você tem uma mulher, você tem um filho, você tem um monte de coisa pra resolver, mano. E aí, tu tem que deixar o bagulho de lado porque você não... Porque você ama a parada? Não, bicho, você tem que pagar suas contas, tem que estar vivo, mano. Sabe, essa é uma questão que é muito importante. Não adianta amar. Não adianta amar. Tem que pagar as contas, tem que existir, mano. E você tem que poder existir como adulto funcional. Muito adulto que trampa aí na vocação, no que ama. Pô, o cara passando perrengue, precisa rebolar, precisa fazer não sei o quê, precisa tá dando um jeitinho, precisa tá sempre num perrengue muito grande. E ele não consegue ter uma vida adulta de qualidade, mano. Não consegue ser um adulto funcional. Porque o trabalho dele, mano, ele esgana ele, velho. Tá, que tem que olhar pro mercado, sim. Carreira não é profissão. É um pouco disso, assim, tem que amar o que você trabalha, mas você também precisa olhar e entender, tipo assim, pô, será que eu existo? Será que eu vou ter condição de viver? Será que as coisas vão acontecer? Tipo, eu amo muito o que eu faço, mas eu vou ganhar muito pouco. Cara, isso vai funcionar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Pô, sabe uma coisa que eu saí pro mercado de influência? Eu olhei pro mercado de jornalismo, já lá dentro, olhei e falei assim, cara, ninguém se aposenta aqui dentro. Então, eu vou criar minha própria parada. Tanto que eu nem criei o bagulho de ser influenciador, né? Eu criei o meu veículo. O lance de influência veio depois. Porque eu vi que ninguém se aposentava, mano. Eu vi que ninguém se aposentava. Falei, não quero estar num lugar que ninguém se aposenta. Então, vou pegar essa minha experiência, vou criar a minha parada, onde o dinheiro venha pra mim e não preciso terceirizar pro outro. Então, assim, tem um cuidadinho que a gente precisa ter, assim, com a nossa carreira, com a nossa profissão, com o nosso dinheiro principalmente. Quantidade de eventinho que eu ia, mas também, tu não quis fazer nenhum sacrifício pela carreira de ator. Porra, mano. Mas sacrifício o quê? Que sacrifício que eu tinha que fazer? Tem uma diferença de querer muito e de ser louco, entendeu? De você olhar o bagulho e falar, pô, tanto que eu fui trabalhar com outras coisas por outro lado. Pô, eu vejo um monte de galera que estudou teatro comigo, mano, galera fodida, mano. Fodida. Mesmo uma galera boa. Porque assim, passa um mínimo do mínimo do mínimo. E aí tem que abrir mão de quê? Abrir mão de ter uma casinha legal pra morar, de ter um carro, de morar num bairro legal, de ter uma condição legal. E o sacrifício de ator é mamar um diretor, normalmente, né? Essa é a parada que acontece. Então assim, a gente precisa entender um pouco do mercado que a gente tá, a condição que a gente tá. Porque tem muita coisa que não depende só da gente, depende também do contexto que a gente tá. E aí, essa é uma parada que eu conto muito pra vocês e falo, e tá até no livro, né? Que a gente vai pros mercados de trabalho, às vezes, com a opinião do nosso pai, da nossa mãe, que eles falam, acredite nos seus sonhos e tal. Não, meu pai até hoje vai ficar puto comigo, me xinga. Fala, porra, estudou tanto tempo, fez tanta coisa e no fim do dia não quis fazer a parada. Porque meu pai acreditava que era só eu querer e o bagulho ia dar certo, entendeu? Só que eu, quando tava lá dentro, eu olhei e falei assim, mano, eu posso querer muito, velho. Muito. Isso aqui não vai dar. Sabe? Não vai dar. Sabe? Isso aqui, prefiro... Pô, sem sacanagem, gente. Eu amava fazer teatro. Amava. Pra mim era do caralho. Mas assim... Olha, agora eu vou falar uma coisa triste até pra você falar de sacrifício, tá? Se eu quiser hoje fazer uma peça de teatro agora, eu arranjo o diretor, eu arranjo o teatro e eu tenho um público. Teria uma carreira melhor agora,
teria mais sucesso no teatro agora, se eu parasse agora tudo. Falasse, vou fazer teatro, que nem o Marcos Lacerda fez. Puta, nossa, daria muito certo. Mais agora do que se eu tivesse continuado lá atrás. Olha que doido. Se eu parar agora, olhar e falar assim, quero reviver aquele meu sonho. Agora, teria dado certo. Estaria voando. Do que se eu tivesse tentado lá atrás. Mano, teria feito algumas peças, estaria fazendo peça até hoje. Talvez eu estaria trabalhando em bastidor, lutando pra estar em bastidor de peça. Talvez estivesse dirigindo uma coisa ou outra. Pô, reparei que tinha um núcleo fechadinho muito da galera da USP. Muito mal. Então, assim, o bagulho de vocação é uma doideira, mano. Esse bagulho de vocação, a galera vai achar que você precisa morrer pela sua vocação. Você não precisa morrer pela sua vocação, mano. Você precisa ser um adulto funcional, você precisa ter suas contas, precisa separar amor de existência. Isso que você ama faz você ter uma subexistência, olhar e falar assim, não, primeiro eu preciso existir bem e depois eu vou fazer as práticas que eu amo, entendeu? Acho que é um cuidado muito grande, mano. Concordamos. Era só uma mamada e teríamos o Ed Santoro Moura em Hollywood. Pô, era só desculpa, não quero mamar a galera do teatro, né? Errei muito nisso. Mas isso é foda, mano. Tipo, país que já tá precarizado no trabalho. Gente, o trabalho já tá precarizado pros trabalhos levados a sério. Imagina pros trabalhos que não são levados a sério pela maioria das pessoas. Pô, fudeu. Precisa olhar pro bagulho, precisa parar de olhar pra vocação, mano. Precisa olhar pra sua vida como adulto. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingo às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. É nóis. Valeu.